Será que nós somos predestinados, alguns para a salvação e outros para a condenação? É Deus que escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado desde antes da fundação do mundo? Ou temos o livre-arbítrio e o nosso destino final é de acordo com as nossas decisões e o nosso caminho aqui na Terra? Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar mais um pouco sobre esse tema que está muito em alta ultimamente, que é predestinação ou livre-arbítrio. O que a Bíblia diz sobre isso? Será que ela dá respaldo para as duas interpretações ou uma delas está equivocada? Bom, para compreendermos melhor esse tema, existem duas linhas teológicas de pensamento a respeito desse assunto, que é o calvinismo ou determinismo, que defende a ideia de predestinação, e o arminianismo, que defende a ideia de livre-arbítrio. Em 1537, João Calvino, em sua obra Instruction in Faith, declarou o seguinte: Ora, a semente da palavra de Deus só se enraiza e produz fruto nas pessoas que o Senhor, por sua eleição eterna, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os outros que pelo mesmo conselho de Deus foram rejeitados antes da fundação do mundo, a clara e evidente pregação da verdade só pode ser um cheiro de morte para a morte. Em 1610, foram apresentados aos Estados Gerais da Holanda os famosos 5 pontos essenciais da teologia calvinista, que são expressos da seguinte maneira. Número 1. Que Deus, como alguns asseveraram, por um decreto eterno e irrevogável, ordenou alguns dentre os homens, a quem ele não considerava criados, muito menos caídos, para a vida eterna, e alguns, que eram por grande diferença a maior parte, para a perdição eterna, sem qualquer consideração à sua obediência ou desobediência, a fim de manifestar tanto a sua justiça como a sua misericórdia, de tal modo que as pessoas por ele destinadas à salvação devem forçosa e inevitavelmente ser condenadas. 2. Que Deus, como outros ensinaram, considerou a humanidade não só como criada, mas também como caída em Adão e, consequentemente, sujeita à maldição, tendo ele determinado livrar alguns dessa queda e destruição e salvá-los como exemplo de sua misericórdia, e deixar outros, até mesmo filhos do conserto, sob a maldição, como exemplos de sua justiça, sem qualquer consideração à crença ou descrença. Com essa finalidade, Deus usou também certos meios pelos quais os eleitos fossem necessariamente salvos e os réprobos fossem necessariamente condenados. Terceiro ponto da doutrina calvinista, que, por conseguinte, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, não morreu por todos os homens, mas somente pelos que foram eleitos de acordo com a primeira ou a segunda forma. O quarto ponto, que, portanto, o Espírito de Deus e Cristo atuaram nos eleitos com força irresistível a fim de compeli-los à crença e à salvação, mas que aos réprobos não foi dada necessária e suficiente graça. E o quinto e último ponto, que aqueles que uma vez obtiveram verdadeira fé jamais poderiam perdê-la por completo ou terminantemente. Ou seja, segundo o calvinismo, uma vez salvo, sempre salvo. Porém, um tempo depois, Armínio e seus colaboradores elaboraram uma refutação apresentando 5 tópicos contrários aos 5 pontos da teologia calvinista, e eles eram os seguintes. O primeiro tópico arminiano, que Deus, por meio de um decreto eterno e imutável em Cristo, antes de existir o mundo, determinou eleger para a vida eterna, dentre a caída e pecaminosa raça humana, os que por intermédio de sua graça creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e na obediência, e pelo contrário, resolveu rejeitar os impenitentes e descrentes para a condenação eterna. Jacó Armínio usou como base para esse primeiro ponto o texto de João 3,36.
O segundo tópico arminiano, que, em consequência disto, Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos os homens, de modo que obteve, pela morte na cruz, reconciliação e perdão do pecado para todos os homens, de tal forma, porém, que só os fiéis a desfrutaram em realidade. Armínio usou como base para refutação os textos de João 3, versículo 16 e 1 João 2, versos 2. O terceiro tópico, que o homem não podia obter fé salvadora por si mesmo ou em virtude de seu próprio livre-arbítrio, mas precisava da graça de Deus por meio de Cristo para renovar-se em pensamento e vontade. O texto usado para a argumentação foi João 15, verso 5. Quarto ponto, que essa graça constitui a causa do início, do desenvolvimento e da conclusão da salvação do homem, de maneira que ninguém poderia crer ou perseverar na fé sem essa graça cooperante e, consequentemente, que todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Todavia, quanto à sua maneira de operar, essa graça não é irresistível. O texto usado como base para esse ponto foi Atos 7, versículo 51. E o último ponto arminianista é o seguinte, que os verdadeiros crentes possuíam suficiente poder, mediante a graça divina, para batalhar contra Satanás, o pecado, o mundo, sua própria carne e alcançar a vitória sobre eles, mas para que pela negligência não apostatassem da verdadeira fé, perdessem a felicidade de uma boa consciência e fossem privados dessa graça, deveriam investigá-la mais cabalmente em conformidade com a Escritura Sagrada antes de começar a ensiná-la. Armínio tinha convicção de que cada um de nós é responsável perante Deus e usou como base para sua argumentação o texto de Romanos 14, dos versos 10 ao 12. Então, basicamente, o resumo de cada uma dessas linhas teológicas é o seguinte: Calvino acreditava na depravação total do homem, que quer dizer que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar e de escolher o bem nas questões espirituais. Já Armínio acreditava na capacidade humana e no livre-arbítrio, que embora todos os homens sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Calvino defendia a eleição incondicional, que quer dizer que Deus escolheu, dentre todos os seres humanos, um certo número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, fé ou obra prevista neles. Já Armínio defendia a eleição condicional, que quer dizer que Deus elegeu os homens que ele previu que teriam a fé em Cristo. Calvino também defendia a expiação limitada, que quer dizer que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente pelos eleitos, enquanto que Armínio defendia a expiação ilimitada, que quer dizer que Cristo morreu na cruz por todos os homens e não somente pelos eleitos. Outro ponto defendido por Calvino é a graça irresistível, que quer dizer que a graça de Deus é irresistível para os eleitos, que quer dizer que o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Já Armínio acreditava na graça resistível, que quer dizer que os homens podem sim resistir à graça de Deus para não serem salvos. E por último, a doutrina calvinista defende a perseverança dos santos, que quer dizer que todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu, e nenhum perderá a salvação. Enquanto que o arminianismo defende o decair da graça, que quer dizer que os homens salvos podem sim perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Então vemos aí dois pontos de vista bem diferentes,
Mas será que a Bíblia afirma que há livre-arbítrio, liberdade de escolha e, ao mesmo tempo, predestinação? E a resposta é sim. A palavra de Deus deixa bem evidente que o homem é livre para fazer suas escolhas. Porém, é citado sobre predestinação. Mas é importante a gente compreender que tipo de predestinação que a Bíblia cita. Até porque as Escrituras Sagradas não se contradizem, não podem apresentar doutrinas antagônicas. Uma das duas está mais correta, né? Qual será? Na predestinação calvinista, é dito que Deus traçou um plano para a nossa vida e devemos segui-lo sem o direito de escolha, e que um certo grupo foi escolhido para ser salvo e outro grupo escolhido para ser condenado. O próprio Calvino qualificou como terrível esse decreto de Deus. Mas aí eu te pergunto, será que Deus realmente é assim? Bom, para mim é bem evidente que não, porque se não tivéssemos o livre-arbítrio, não teríamos pecado e sido destituídos da glória de Deus. A vontade de Deus nunca foi que nós pecássemos. E essa ideia de que Deus escolhe alguns para serem salvos e outros condenados é contrária a um de seus principais atributos, amor e misericórdia para com todos. A vontade de Deus sempre foi que todos fossem salvos. A predestinação que é citada na Bíblia consiste, na verdade, num decreto de Deus que possibilita a salvação de todos aqueles que aceitarem a Cristo. Ou seja, esse texto quer dizer que todos nós fomos predestinados para a salvação por meio de Cristo, para nos tornarmos filhos de Deus. O propósito de Deus para a humanidade é que todos cheguem ao conhecimento e se salvem, como está escrito claramente em 2 Pedro 3, verso 9. Em Mateus 25, no versículo 41, é citado que o fogo eterno é preparado para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Ou seja, Deus não predestinou ninguém para condenação. Ele apenas sabe quem vai ser condenado mesmo antes da pessoa nascer, porque ele é atemporal. Deus nunca quis que algum homem fosse condenado. Porém, a pessoa que escolheu o caminho da iniquidade vai acabar colhendo o que plantou. Outros textos que nos mostram que a predestinação calvinista está equivocada são os seguintes. O relato de Paulo em 1 Timóteo 2,4 deixa bem claro que ninguém foi designado para a perdição. Em Apocalipse 22,17 é dito que quem quiser tome de graça a água da vida. Querer é um verbo que indica vontade, portanto a pessoa escolhe e não é imposta para isso. Todos têm a oportunidade de receber a graça de Deus. Aceitar já é uma escolha. O famoso texto de João 3,16 é dito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus decretou que todos aqueles que aceitarem a Jesus se salvem, e não que todos devem aceitar a Jesus. É bem explícito que Deus não força a vontade de ninguém. Em Ezequiel 18:32, o Criador disse que não tem prazer na morte de ninguém. A vontade dele é a salvação. Em Mateus 7:21, Jesus diz que entrará nos céus quem fizer a vontade de seu Pai. Nesse texto, quer dizer que muitos não serão salvos porque não aceitaram as condições da salvação, ou seja, Deus determinou condições para ser salvo e não pessoas para serem salvas. Em Jeremias 21:8, o Senhor diz: Eis que ponho diante de vós o caminho para a vida e o caminho para a morte. Se Deus colocou naquele momento dois caminhos como opção, então como que o nosso caminho já estava traçado antes? Veja também o que está escrito em Atos 17:30. No texto está bem claro que Deus quer que anuncie o Evangelho a todos os homens e em todo lugar para que se arrependam, e não a um grupo específico de pessoas supostamente eleitas. E por último, em 1 Tessalonicenses 5:9, é dito que Deus não nos destinou para a perdição,
mas sim para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Na Bíblia, quando é citado eleição, é quando Deus elege um indivíduo ou um povo para um papel específico no plano da salvação, e não para a salvação em si, até porque a pessoa tem o livre-arbítrio para recusar. E a eleição de uma pessoa não significa rejeição de outras. Por exemplo, a escolha de Israel não significou a rejeição dos gentios. Ao eleger Israel, Deus desejava que por seu intermédio todas as nações pudessem ser participantes de sua graça. E a eleição de Deus inclui todo o mundo. Ele não elegeu ou predestinou apenas aqueles que eram dignos de sua graça. Em 1 Timóteo 2, dos versos 4 ao 6, está bem explícito isso. Tanto, a doutrina da predestinação calvinista é bem contrária a uma das principais doutrinas da Bíblia, que é o livre-arbítrio. A única predestinação que é realmente citada na Bíblia é a da salvação por meio de Jesus Cristo. E em Atos 10, nos versos 34 e 35, é dito que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele escolhesse alguns para serem salvos e outros para serem condenados, aí sim ele estaria fazendo acepção. A doutrina calvinista é contrária a um dos principais atributos de Deus. Ele jamais escolheria alguns e desprezaria outros. O que acontece é que Deus escolheu salvar os que o amam e guardam os seus mandamentos. Nenhum de nós merecemos a salvação, até porque todos nós somos falhos e pecadores. Nós só podemos ser salvos mediante a graça de Deus. Agora, tomar posse dessa graça e aceitar essa graça, aí sim é uma escolha nossa. Assim como não aceitar a graça e viver no pecado e viver na iniquidade também é uma escolha pessoal. Mas então esse foi o vídeo que eu quis trazer aqui. Eu não estou aqui para dizer que eu sou arminianista, até porque eu não gosto de me apegar a dogmas. Eu só quis trazer aqui como que essa doutrina calvinista é perigosa, contrária às Escrituras e contrária aos atributos de Deus para a humanidade. Nós temos sim a liberdade de escolha, porém Deus deixou bem claro a consequência de cada escolha. E graças à sua misericórdia, nós recebemos uma segunda chance através do sacrifício de Jesus, e isso é o que realmente importa. E a partir do momento que nos tornamos um só em Cristo, a nossa vida nunca mais é a mesma. E se em Adão todos nós estávamos destinados ao pecado e à perdição, agora com Cristo nós estamos destinados à salvação e à vida eterna. É isso, eu vou ficando por aqui e se apeguem naquilo que realmente importa, porque você pode sim escolher o caminho que você quer trilhar.